que esse momento aqui para mim é o que eu mais tenho ansiedade e eu tenho certeza que é onde essas mulheres mais se sentem à vontade para falar, não é? Conversa de mulher para mulher que nós vamos ter agora. E nós vamos conversar, vou fazer algumas perguntas específicas para essas mulheres de Deus que estão aqui sentadas. E também nós vamos ter uma oportunidade de vocês perguntarem aquilo que vocês quiserem, amém? Então, se você já tem alguma dúvida, já quer conversar alguma coisa, já prepara a sua pergunta que a gente vai chegar até você. Antes de tudo, eu quero, gente, só enfatizar. Vocês perceberam essa decoração maravilhosa com esses quadros? Nós temos alguns artistas plásticos aqui na nossa igreja e foram todos pintados exclusivamente por eles para esse evento. É um privilégio, não é? E eu quero dizer para as irmãs que eu, inclusive, já garanti o meu, tá? Que eles estão à venda. Então, quem quiser adquirir esses quadros, me procure no final, que eu vou indicar o contato desses irmãos, mas que abrilhantaram o nosso evento, amém? Amém. Então, minhas queridas, que prazer estar aqui com vocês. E, antes de tudo, eu gostaria de perguntar o nome para vocês se apresentarem de maneira real. Quem é você, seu nome, o que você faz, para a gente começar o nosso bate-papo. Vamos começar? Eu sou Lorena Vieira. Quero falar de novo do prazer de estar aqui hoje, gente. E eu tenho uma marca de roupas femininas há 13 anos. Oi, prazer, eu sou a sua pastora, se você não me conhece. Érica Mota, casada com o pastor Vinícius Mota, que inclusive não está aqui, estou com saudade de você, lindão. E é isso, gente, você já me conhece? Beijo. Eu me chamo Cíntia Rocha, sou consultora de imagem, já estou no ramo da beleza há uns 9 anos, cristã, casada, Deus deu o privilégio de estar passando uma temporada aqui em Goiânia, e estou aí atuando nessa parte da imagem, né? Porque eu acredito que antes da gente curar outras pessoas, nós temos que ser curadas primeiro. E é um privilégio também estar aqui, a convite da pastora maravilhosa. Bom, meu nome é Gabriela, sou discípula da pastora Érica, sou psicóloga, atendo muitas mulheres, gosto muito de falar sobre o tema, e é isso. Amém, amém. Glória a Deus pela vida dessas irmãs, amém? Gente, vamos lá. Vamos conversar algo específico de tudo que a gente já ouviu hoje, muita coisa, né? Muita informação. E uma coisa que acho que ficou no nosso coração aqui é que vestimenta não é só sobre o que a gente vê, né? Então, eu queria começar perguntando para a nossa pastora Érica. Pastora, o que a Bíblia fala especificamente no sentido de como devemos nos vestir de forma prática? E quais os princípios bíblicos você destacaria em relação a isso, em relação à modéstia, em relação à identidade e testemunho? Eu acho que a gente falou muito sobre isso. Então, assim, só em resumo, de maneira prática, até porque quem me conhece sabe que eu sou prática. É o seguinte, você vai vestir uma roupa, baseado no conhecimento da palavra que nós tivemos agora há pouco, é você se olhar e falar assim, peraí, está tudo certo? É assim, eu vou expressar Cristo. Quando as pessoas olharem para mim, eu estou dando um bom testemunho. A lei da diferenciação, eu me pareço uma mulher nobre, uma mulher de princípios, uma mulher que glorifica. Essa roupa glorifica a Deus de maneira simples assim. Agora, de maneira prática, até coisa que eu faço. Já conversei isso com a Lorena em alguns momentos, porque a gente que às vezes sobe para pregar, nós temos às vezes um desafio. Por quê? Porque você não só precisa se vestir bem, porque a roupa fala, então você vai se comunicar até de boca fechada. Eu posso vir me comunicar trazendo uma palavra e a minha roupa está falando uma mensagem completamente diferente. Então, além de ter esse desafio de você se comunicar através da roupa, de ter aquele lugar também de você ser prudente. Então, por exemplo, se a gente sobe, eu não sei se você sabe, mas tem essa questão da luz. Então, pode ser um tecido, às vezes, tampado. Você vai fazer o teste lá na sua casa antes de sair. Essa roupa está transparente? Essa roupa está mostrando alguma coisa? Então,
dica, assim, por exemplo, eu aqui por baixo eu tô com blusinha por baixo da calça eu tô com bermudinha, sabe aquelas bermudinhas que estica e tal, enfim. Mas por quê? Porque às vezes você olha aparentemente, e fala, não, gente, tá tudo bem. Olha isso aqui, tá tudo legal. Faz os testes. Estou vendo você fazendo o teste aí. É isso mesmo. Levanta o teste, dá glória a Deus, levanta. Tá aparecendo alguma coisa? Não. Então, assim, tá tudo no lugar. Sabe, uma dica boa é que a roupa boa é a roupa que você se esquece dela. Entendeu? Então, assim, se você tiver o tempo inteiro, igual eu lá no dia do testemunho, puxando a bermuda para baixo, é porque aquela roupa está inadequada. Então, assim, eu acho que são dicas práticas para nós. Assim, até, não estou nem falando a respeito só de santidade, mas é porque às vezes a gente pode passar vergonha. Às vezes você sai para o trabalho, você não observou, aí está lá, transparente. Aí você está andando, está todo mundo olhando assim, está vendo sua calcinha, está todo mundo sem graça. Entendeu? É ruim. Então, essas dicas práticas eu acho que vale a pena. Coloca uma blusinha por baixo, coloca a bermudinha, faz teste na luz, enfim, levanta a mão, vê se não aparece nada. Encerro essa dica dizendo uma frase que eu acho maravilhosa. Não basta ser santo, tem que parecer santo. Entendeu? Aparência do mal. Muito bom. E aproveitando até esse tema, eu queria perguntar à psicóloga. De que forma, Gabriela, a nossa vestimenta pode impactar ali na nossa autoestima, até na nossa saúde mental mesmo, assim? Isso pode impactar ou não? De que forma você acha que isso pode impactar? Com certeza vai impactar na nossa autoestima e vai impactar em tudo. Pensa aquele dia que você acorda, num sábado ou em algum dia, que você vai ficar sozinho em casa. Dá vontade de arrumar ou você quer ficar de pijama o dia inteiro, de camisola, aquela coisa? Só escova os dentes. Acorda, escova os dentes, faz um coque e fica de pijama. Às vezes isso acontece comigo, né? Porque como eu trabalho home office a maior parte do tempo, então às vezes eu não vou atender de manhã, eu acordo, meu marido não está em casa, tá só eu e a Lavina, aí eu fico só lá com um coque, coloco uma roupa de ficar em casa, uma bermuda, que quase sai sozinha, daqui um dia ela vai sair sozinha, que eu gosto tanto dela, e uma blusa. Aí você olha no espelho. Eu não fico feliz com o que eu vejo, não sei você, mas assim, se eu olhar para a minha cara sem nenhum batom para diferenciar a cor da boca da cor do rosto, não tem como você olhar e falar, nossa, estou maravilhosa. Por quê? Porque o nosso corpo, a nossa aparência, fala muito da autoestima. Pensando em autoestima, são 4 pilares, que eu vou resumir basicamente. O primeiro pilar é a autoimagem. A autoimagem é o que você vê. Então, você está vendo, não está gostando? O que você não está gostando? Ah, não estou gostando da barriguinha, não estou gostando disso, do corte de cabelo. Resolve assim. Segundo pilar, autoconceito, que é como você se conceitua, que aí entra no ponto da identidade, de você saber a sua identidade, como você se vê de fato, se você se enxerga à luz da palavra. Terceiro pilar é a autoeficácia, que é o como você se considera capaz de realizar as coisas. E o quarto e último pilar é o autorreforço, é o quanto você se parabeniza pelas suas coisas. Então, de fato, se você está bem vestida, se você acorda, arruma seu cabelo, passa uma maquiagem, vai se cuidando, com certeza isso vai afetar a sua autoestima, com certeza isso vai afetar o seu humor e, consequentemente, a sua saúde emocional. Quando a gente olha para pessoas depressivas que estão em depressão, depressão é um transtorno, mas também é um estado de humor, que é o quê? O humor está triste e deprimido por um longo período de tempo, o que caracteriza a depressão. Pessoas depressivas, tristes, dificilmente elas vão conseguir se arrumar, por toda a questão do estado, a falta de energia, e, consequentemente, aquilo ali vai trazendo mais aquela tristeza, mais aquele desânimo. Então, você se cuidar, você cuidar do seu corpo, cuidar da sua pele, cuidar de você em casa, com certeza vai afetar em muito sua autoestima. E até pensando assim, eu falo porque quando eu passo o dia assim, quando está dando a hora do Ranieri chegar, eu falo, ele não pode me ver assim. Aí eu corro, arrumo o cabelo, troca a roupa e passo uma maquiagem, que eu falo que ele tem que chegar, ele tem que falar, nossa, que maravilhosa essa mulher que estava aqui me esperando. Aí você já vê que até o humor muda, o nosso humor muda. Muito bom. E saindo um pouco dessa questão, né, de padrões práticos que a Bíblia nos ensina em relação também à autoestima relacionada à psicologia ali, eu queria entrar nessa fase de a moda e a expressão de identidade, em relação ao propósito da moda. E, diante disso, queria perguntar para a Cíntia. Cíntia, o estilo pessoal pode ser uma ferramenta de identidade? O que você acha? E como que descobrir essa ferramenta? Como descobrir esse estilo? Sim. Não, eu falo que o estilo é uma ferramenta poderosa para a comunicação da nossa imagem.
E não sei vocês, mas eu já fui aquela pessoa que comprava, eu não sabia o meu estilo e, sei lá, tendência, eu comprava e depois não sabia usar aquela roupa. E quem passou por aquela situação, tipo assim, você abre o guarda-roupa e olha, tem um monte de roupa, mas o que você fala? Não tenho roupa. E... Ainda bem que foi só com você que isso aconteceu, graças Entendeu? a Deus. Então, essa questão de descobrir o estilo, na consultoria de imagem existem, todo mundo fala sobre os 7 estilos universais. E não é para deixar, colocar a gente dentro de uma caixa. Mas concorda comigo que é muito mais fácil quando você entende o seu estilo, quando você entende, qual é o tecido que eu gosto, o que eu quero comunicar, qual é a cor que eu quero usar hoje para comunicar seriedade, profissionalismo. Então, isso facilita muito na hora que você já tem, né, em si o seu estilo, mas, claro, não adianta a gente falar sobre estilo e não falar sobre identidade. Porque antes da gente se vestir, a gente precisa primeiro se autoconhecer. Sabe uma coisa interessante, até um testemunho aqui para vocês? Aconteceu comigo algo muito interessante dentro dessa questão de identidade, de se perder, até de não identificar o seu estilo. Tá, antes de me converter, eu morava em São Paulo, era atriz, tinha um estilo. Lembra que a gente está em transformação? Me converti. Tá, quando eu me converti, eu me vestia de uma maneira. E aí eu fui me casar e era noiva e meu marido era obreiro. Aquele padrão antigo já não era mais, parece que já não... Então, eu já mexia um pouco mais na roupa. Aí, me casei. Aí, o meu marido, ele não gostava muito. Eu usava muito tênis com vestido. Agora que o tênis meio que voltou, o negócio... Mas, assim, antes era assim, menina tinha que ser mais feminina, aquele negócio, e não usava muito tênis na igreja que nós éramos. E aí, eu sei que eu fui me desconstruindo. Então, peguei todos os meus tênis e dei. Enfim, eu sei que eu fui... Aí, eu me espelhava nas minhas pastoras, só que eram pessoas mais velhas. Então, eu fui mudando, que era meu referencial. Comecei a me vestir. E aí, eu me lembro de frases assim, que a minha mãe, né, virava para mim e falava assim, nossa, minha filha... Eu tinha, assim, 24, 25 anos. Ela falava, você está se vestindo igual uma pessoa de 50. E eu falava, o que é isso? É padrão. Padrão, é isso aqui mesmo. Isso aqui. Então, assim, aí eu fui. Aí entrou a maternidade. Aí a gente saiu da comunidade que nós estávamos. E quando a gente começou a igreja, e aí um pouco depois a gente veio caminhar com os nossos pastores hoje, com a Júnia. E aí você olha para o estilo dela, já é outro estilo. Eu sei que dentro desse looping, teve um dia que eu parei, que eu olhei e falei assim, quem que eu sou? Porque eu tinha me perdido. Eu estava usando o que era confortável. Para amamentar, era um tipo de roupa. Tinha que ser uma roupa fácil. E não era que eu gostava. Eu queria agradar meu marido, queria agradar isso, queria espelhar, queria copiar, Ctrl+C, Ctrl+V. Chegou uma hora que eu falei, eu não sei quem eu sou. E eu me lembro que foi quando uma irmã da igreja, lá no começo, virou para mim e falou assim, pastor, eu quero te dar um teste esses negócios de imagem para você se descobrir. E eu fui fazer. Eu não estava com muita expectativa. E quando foram 3 encontros, no primeiro a gente só conversou. E ela me perguntou. Enfim, aí, resumo da história, no último dia, ela sentou comigo, abriu o computador, ela falou para mim, uma estranha, vira para mim e fala, vou te contar quem você é. Você é assim, você gosta disso, você gosta de viajar, você tem um espírito livre, você tem isso, você tem aquilo, você é criativa. Ela começou a falar, eu chorava, porque eu falei, gente, que ponto que eu cheguei? Uma estranha que não me conhece sabe mais sobre mim do que eu mesma. Eu fiquei, assim, muito em choque. Então, assim, eu ainda estou nesse processo de me descobrir, porque eu acho que é isso, a gente está em transformação, como eu havia falado. Mas como isso é importante. Eu me lembro que ela fez uma pasta, assim, no Pinterest, e com um monte de roupa, e eu olhava e falava, eu gosto dessa também. Ela sabia mais do que eu gostava do que eu mesma. Então, assim, isso é muito importante para a gente, assim, porque traz essa segurança. E se você está bem com você, se você está segura, você está pronta para ganhar o mundo. Amém? Muito bom. E, Lorena, pensando nesse sentido da moda como expressão de identidade, como propósito, queria que você falasse um pouco como surgiu isso na sua vida. E a pergunta principal, é possível viver esse mundo da moda com os valores cristãos? Porque eu não sei se sou só eu, gente, mas assim, está cada dia mais difícil de achar roupa. Tem dia que dá vontade de enrolar no lençol e sair andando, né? Falar, não, não tem roupa, é isso.
que a Cíntia falou, mas a roupa até tem, mas dentro do padrão, né, da palavra de Deus ali, é possível viver, fazer moda com os princípios da palavra de Deus? E como que surgiu isso na sua vida? Eu entrei na faculdade de moda, eu tinha 17 anos. E eu entrei, gente, tem muita gente que se decepciona com essa resposta, mas eu entrei porque era o curso mais curto e eu tinha muita vontade de trabalhar logo. Eu queria trabalhar, eu olhava lá os cursos e falava, 5 anos, nossa, vou trabalhar daqui a 5 anos, não, quero outro. E eu sempre, desde pequena, eu lembro, assim, de olhar uma calça e falar, nossa, vou comprar porque vai ficar um short lindo. Então, isso é uma coisa que sempre eu tive esse olhar de transformar a roupa. Né? Então, às vezes eu comprava uma blusa de manga longa porque eu pensava nela cavada e eu gostava do corte ali sem costura. Então, eu sempre tive essa tendência, né, para criação. E aí eu olhei o curso de moda e falei, 3 anos eu estou trabalhando. Mas, especificamente na área da criação, eu olhei para o mercado de Goiânia, porque eu não pretendia me mudar, e aí gente, eu me formei, esses dias eu estava postando uns desenhos, a minha professora foi embora, olha. Eu me formei em 2007. Pouco tempo. Aí, nessa época, não existia Flamboyant Fashion, que era 2 vezes ao ano, e aí eu pensei, qual área eu vou me especializar? Bom, se eu quero trabalhar, eu tenho que ir para a criação, desenvolvimento de coleção, porque aqui em Goiânia é polo, né? E aí eu terminei a faculdade, fiz pós-graduação e fiz várias especializações em desenvolvimento de coleção. Antes de abrir a minha marca, eu trabalhei 7 anos em outras marcas, 6 anos em uma marca específica e 1 ano e meio, quase 2 anos, eu trabalhei dando consultoria para outras 4 marcas. E aí, lá dentro, entra na outra pergunta. É possível, né? Estou aí, gente. Mas existem muitas questões que requer essa intimidade com Deus muito firme, os valores muito bem estabelecidos para que a gente não negocie. E, mesmo assim, todos os dias aparecem 1000 oportunidades para que esses valores sejam negociados. Hoje ainda, minha marca tem 13 anos, tem os valores muito bem estabelecidos, e até hoje eu preciso direcionar. Não, aqui isso não pode, porque tem uma equipe que trabalha comigo, né? E aí tem ali as tendências do marketing, né? Vocês acham, né, que nunca foi proposto para mim uma dancinha do TikTok? Aí eu não danço. Não, essa música a gente não toca. Não, você colocou essa música que é uma tendência, mas não fala sobre o que a gente acredita, cancela o post. Porque eu acredito nesses acessos que a gente dá, que são pequenos acessos, quando você vê, transformou toda a sua comunicação, o seu posicionamento. Então, é possível, só que nós precisamos estar preparadas para levar chumbo e para, em muitos momentos, se sentir sozinha. O sozinha, para quem anda com Deus, eu e Jesus estamos aqui, então ok. Mas a gente conseguir calar essas vozes que vêm para interferir no que você, e às vezes só você acredita, não é fácil. Né? Porque a gente tem muitas pessoas que falam assim, você precisa fazer isso. Gente, eu sou do tempo, quem lembra da novela da Giovanna Antonelli que tinha a camisa da delegada? Quando eu estava passando essa novela, eu tinha uma loja lá no CMB, que é um polo de atacado aqui de Goiânia. Eu lembro que as pessoas passavam na minha porta e falavam assim, tem a camisa da delegada? Aí eu, não tem a camisa da delegada. Aí chegou a moda do body. Cadê os bodies? Não, eu não faço body. E aí vem uma pressão, você precisa fazer, você não vai dar certo se você não fizer. Você não tem... você não fez mini saia, tendência mini saia, não. Você precisa fazer. Se você não fizer, Lorena, deixa eu te falar, você precisa entrar no mercado, você precisa se encaixar no mercado. Não, nesse mercado eu não vou me encaixar. E a palavra que Deus ele ia liberando sobre mim, eu falava, se o Senhor é Deus, e foi o Senhor que me deu essa palavra, a marca vai resistir. Se não, é porque eu estava confundida, mas eu também não vou negociar meus valores. Então, é preciso se manter muito firme e
abrir os ouvidos para o Espírito Santo e conseguir calar as vozes que vão vir de encontro a você para falar que não vai dar certo. Muito bom. É um mercado muito competitivo, né? Assim, então, para você às vezes se sobressair dessa forma, é muito difícil mesmo, assim. Tanto que, por exemplo, eu gosto muito da sua marca. Poucas tem aqui em Goiânia, né? Nesse sentido, assim, da gente se sentir bem vestida de acordo com o padrão que a gente acha que é certo, de acordo com a palavra de Deus. E diante disso, eu queria perguntar que cada uma respondesse 2 minutinhos. Qual que é o maior desafio que vocês acham hoje, sendo mulher, cristã, vaidosa na cultura atual? Olha, eu acho que para mim o maior desafio é você não se comparar e não se distrair. Por quê? Porque hoje nós temos, nessa questão das redes sociais, o tempo todo estão sendo disponíveis para você gramas bem verdinhas. Então, assim, ao tempo todo. E a estratégia do inferno, ela nunca muda. Ele sempre vai falar que a grama do outro é mais verde. Ele sempre vai falar que o outro é melhor. Ele sempre vai te mostrar um caminho de atalho. Ele sempre vai querer te sugerir alguma coisa. Então, e se você se distrai, quando você vê, você está sendo, em vez de ser uma referência e você influenciar, você está sendo influenciada. Então, eu acredito que o maior desafio é você não perder o foco. É você ficar assim, é o tempo todo com os olhos em Jesus. Pedro não tirou os olhos de Jesus. Na hora que ele tirou os olhos de Jesus andando sobre as águas, ele afundou. Sabe, eu acredito que é nisso. Assim, nós estamos... A Bíblia, eu gosto muito daquele versículo que fala que o soldado alistado ali no exército, ele não deve se envolver com as coisas dessa terra, a não ser com as coisas daquele que o arregimentou, daquele que o chamou. Eu acredito que é exatamente isso. Nós não podemos perder de vista o nosso propósito, né? O motivo pela qual nós estamos aqui fazendo. Então, eu não vou me distrair envolvendo com outras coisas. Eu não vou... Você falou muito assim dessa questão, por exemplo, da academia. É isso. Sempre vai ter modinhas. É a modinha do beach tênis, é a modinha da malhação. Glória a Deus que agora está ficando na modinha, né? Porque a gente também dá uma malhada, né? Mas é aquele lugar, tá bom, eu malho porque eu preciso malhar. Tá bom, vou malhar. Agora, eu vou, assim, entrar e mergulhar no universo fitness, e agora eu vou ficar mega bombada, porque agora minha vida é essa. Não, minha filha, não perde o foco. Entendeu? Tenha as coisas como se não tivesse. Você pode ter as coisas, mas as coisas não podem ter seu coração. Eu acho que esse é o maior desafio, é guardar o coração. Não, é muito isso que a pastora falou. Hoje em dia, né, fazendo essa conexão com o início, né, com a criação a Eva, ela andava nua, mas qual o propósito, né? De não ter a comparação, de ser pura. E hoje em dia a gente sabe que na sociedade que a gente vive é informação atrás de informação, acho que você tem que seguir um padrão, e se você perde o foco, como a pastora falou, você acaba indo na direção do mundo. E quando a gente coloca, de fato, Cristo como nossa referência, a gente deixa de olhar para o mundo, né, e passa, de fato, a refletir a identidade, a nossa verdadeira identidade. Então, de fato, sempre ali, eu sou filha única, eu sou criada de um modo especial, sempre... permanecer firme no que a Bíblia nos diz sobre quem nós somos, né? E quem nós fomos chamadas para ser, porque nós somos chamadas a refletir Cristo através da nossa imagem. Como a pastora falou antes, tudo comunica. Às vezes, você não vai ter a oportunidade de causar uma boa primeira impressão novamente. Então, o que a nossa roupa está comunicando? Eu estou indo na direção do mundo? Não, vou manter o foco, vou olhar para Cristo, porque senão a gente passa a ser só mais uma no meio da multidão. Só uma frase interessante que eu escutei, um dia falaram assim, não, imagina, com relação à roupa, não, imagina, Deus olha a minha motivação. Eu falei, exatamente, é Deus que olha a sua motivação.
O resto tudo olha o que está vendo mesmo, é a roupa. E qual que é a sua motivação ao se vestir, então? Vamos falar de motivação? Qual que é a motivação que você tem, bonitinha, para vestir essa roupa curta desse jeito, com esses peitos de fora? Qual que é a sua motivação? Porque se Deus olha a motivação, vamos avaliar a motivação. Então, assim, falando desse lugar, então a gente tem que ter essa sensibilidade também, porque é isso, porque senão quando você vê, você perdeu a diferenciação. Você está igual todo mundo. E esse é um desafio. O maior desafio, assim, eu acredito que é a gente entender o tempo todo que não é sobre nós. O que eu contei, né, do caso que eu estava indo para o estúdio, Deus falou, vai trocar de roupa. O problema não era comigo, é porque é aquele lugar de referência. Nós precisamos saber o tempo todo que Ele faz através de nós. Se eu sou a referência, de novo, aquela outra coisa que você falou, eu preciso estar em pé. Porque se alguém olha para mim e fala assim, nossa, a Lorena está sempre bem arrumada, nossa, ela é tão elegante, essa palavra é uma palavra que as pessoas atribuem muito a mim, e assim, eu uso, principalmente depois que eu tive filhos, eu estou sempre de tênis ou de mocassim, um sapato baixo, e a elegância, normalmente, as pessoas fazem referência a mulheres que andam mais de salto e tudo. Mas eu creio que é pela postura mesmo. E aí a gente tem que entender assim, ó, se uma delas às vezes fala assim, mas ela também anda de roupa de malhar, então eu vou ficar de roupa de malhar o dia inteiro, mas a roupa de malhar dela é um short e um top. Então, não questionar e ter um posicionamento radical em relação à obediência. Não questionar por quê, mas não, Deus falou, vai. Esse é um desafio, porque às vezes nós estamos cansadas. Às vezes nós não queremos fazer, às vezes as nossas emoções estão abaladas. E a gente fazer, apesar de tudo, em obediência, é um desafio. Não adianta a gente florear, falar que não, não, eu tenho posicionamento radical. Gente, às vezes dói, às vezes é muito cansativo, às vezes a gente tem que engolir, seco, passar por cima e falar assim, eu só precisava chorar, mas não vai dar tempo. Eu preciso chorar, mas não vai dar tempo nem de chorar. Tipo assim, ou eu choro ou eu durmo. Eu acho melhor eu dormir, porque senão eu vou dormir só 5 horas e eu preciso acordar daqui a pouco. Então, é a gente entender que quando a gente toma uma decisão de caminhar com Deus, de ser de fato quem Ele chamou a gente para ser, não vai ser fácil. Porque hoje as pessoas falam assim, qual que é o propósito? O propósito é porque é uma coisa que vai fluir, vai ser fácil. Não, não é, gente. O propósito é assim, você ter a convicção de que você de fato está fazendo o que é certo, que você de fato está agradando a Deus, mas que às vezes agradar a Ele é igual os nossos filhos, né? Às vezes a gente se agrada quando eles obedecem, mas às vezes para eles está doendo. Mas a gente sabe que é bom para eles. Não, eu não vou te dar esse chocolate, eu estava falando sobre isso. Eu não vou te dar esse chocolate porque não vai fazer bem para você. Você não pode comer açúcar o dia inteiro. Isso é uma proteção. Eu estou te ensinando. Isso vai fazer mal para você. E às vezes nós somos assim com Deus, e Ele olha para a gente, você está sofrendo, mas fica firme, porque é isso que vai te fazer bem, é isso que vai te fazer caminhar. E aí eu queria falar sobre uma outra coisa também, que eu vejo que é um desafio, porque às vezes a gente perde a percepção disso, a mudança de estações, a mudança de tempos, porque às vezes Deus nos chama, acontece uma transição. E aí a gente tem que entender, porque às vezes a gente vai falar assim, por exemplo, você viu aquele estilo lá que a consultora te mostrou, mas agora você não está se identificando tanto. Aí você fala assim, nossa, então eu não entendi nada, porque não era aquilo que eu gostava. Aí é outra crise. A gente precisa entender assim, Senhor, qual é esse tempo de agora? O que eu uso para agora? Porque as pessoas ao seu redor estão mudando. Quando a gente entende que não é sobre nós, tá? Então o que o Senhor quer que eu comunique através da minha identidade? Eu preciso trocar, eu preciso, o meu cabelo, tudo, maquiagem. E aí uma coisa que a gente precisa entender é que Deus fala especificamente com cada uma. Aquilo de pode ou não pode, tomara que caia a alça, isso, gente, é uma coisa assim, que eu fico, Deus é engraçado, porque, meu Deus, várias coisas, Deus fala assim, ó, todos podem, você não. Aí eu, tudo bem. Gente, Deus já falou comigo em relação à cor do esmalte. Pode esmalte preto? Pode. Para mim, não. Aí eu, tudo bem. Mas tem que fazer a unha, porque também não pode ficar feia. Tá bom, passo cor da pele da minha unha. Senhor, não.
É aquele incômodo na hora. Sobre o que a gente usa, sobre marcas até. Deus já falou comigo de lugares. Cheguei num lugar que eu faço o cabelo há 10 anos. Última vez que você vem aqui. Ué, mas eu vou onde agora? Então, Deus, Ele tem mudanças de estações para nós. E a gente precisa soltar. Então aqui meu tempo aqui acabou. Qual que é o próximo lugar que é para eu ir? Estou andando, o Senhor vai me mostrando no caminho. Isso é um desafio, a gente entender que nós estamos caminhando. Então, se a gente caminha, a paisagem ela vai mudando. E aí, às vezes, a gente está no verão, a gente tem que pôr roupa de verão. A gente entrou no inverno, tem que colocar roupa de inverno. Essa sensibilidade de perceber e falar assim, ok, estou indo. E não fazer a teimosa. Mas por quê? Ué, mas não era isso? Então não entendi nada. Porque, às vezes, a gente dá uma crise. Ué, então tudo que eu entendi não era aquilo. Era, mas agora não é mais. Então, bora. É para frente. Outro nível, subiu. Acabou esse aqui, vamos passar de nível. E aí, a boa notícia é que sempre que a gente chega numa zona de conforto, ele fala, próximo. Quando você acha que deu certo, muda. Quer falar alguma coisa? Vou falar bem rapidinho assim, um ponto que eu acredito que é um desafio para todas as mulheres, até do ponto de vista de cunho pessoal, que foi um desafio para mim muito grande, como, falando até do que eu escuto, né, em atendimento, é a comparação. Eu falo que a comparação é inimiga da satisfação. Você está na sua casa, coloca uma roupa, aí você olha e fala, nossa, estou tão feliz com essa roupa. Aí você sai de casa, olha para a pessoa que está do seu lado e fala, estou feia, a minha não está boa, não estou adequada. E isso foi algo que Deus fez em mim, porque eu era alguém que eu me comparava muito. E eu acho que o maior desafio nosso como mulher é entender o nosso propósito em Deus, é entender quem nós fomos criadas e o que Deus tem para nós. Isso que a Lorena falou, vou pegar seu esboço agora é minha vez. Está muito dentro de algo que Deus fez em mim, de entender o meu propósito. Eu fiz uma vez consultoria de imagem, e quando eu fiz, foi antes de eu engravidar. Então, era uma época que eu ia para o consultório todos os dias, então eu precisava de estar vestida adequadamente para aquele lugar. Então, eu andava de salto. Antes disso, eu só me comparava com todo mundo. Comparava o que eu tinha, o que eu não tinha, o que o outro tinha, o que o outro não tinha, e o corpo, tudo isso. E aí, nesse processo da consultoria que eu fiz com uma amiga minha, foi muito assim, de entender quem Deus me criou para ser, e o meu propósito, e a estação que eu estava vivendo. Então, eu saía todos os dias para o consultório. Eu atendia adultos, homens, mulheres e casais, então eu precisava me vestir adequadamente. Então, eu andava sempre no estilo social, no sentido calça alfaiataria, salto e blusa. Quando eu não estava no consultório, eu vestia, eu nem lembro o quê, mas enfim. E aí, nesse processo de entender quem Deus me criou para ser, eu fui entendendo até mesmo a estação que eu estava vivendo. Então, aquela estação coube esse estilo. E aí, depois disso, quando eu engravidei, perto de ganhar a Lavínia, eu parei de atender no consultório, fechei e fui atender só online. Depois que eu ganhei a Lavínia, se eu andar de salto, correndo atrás da Lavínia, a chance de eu tropeçar e cair é gigante. Então, é melhor não andar de salto correndo atrás dela, a não ser que a ocasião peça. E aí, nisso, eu me vi de tênis, calça, jeans ou alfaiataria e blusa confortável. E eu fiquei muito nesse tempo do conforto. Hoje eu estou voltando a usar salto, está bem alto a propósito, né? Hoje não, já tem um tempo. Mas, assim, entender o que Deus tem para você, isso eu acho que é o maior desafio. E aí, o que essa estação requer da sua vida. Então, a minha estação como mãe no puerpério, que eu passei 1 ano amamentando, requeria de mim até mesmo vestimentas adequadas para isso. Porque como que você põe um vestido longo para amamentar na rua? Constrangedor. Eu nunca saí de vestido. Eu amo vestido. Eu parei de usar vestido, por 1 ano eu não usava vestido. Eu lembro quando eu saía sem a Lavínia, eu falava, liberdade no estilo, eu posso falar o que eu quiser. Então, entender o momento que você está vivendo, isso é desafiador. Por quê? Porque se você entra no lugar da comparação e você compara a vida da sua amiga, o momento da sua amiga, você vai ficar tão insatisfeita com o que você está vivendo, e isso vai te impedir de desfrutar das roupas que você tem, de desfrutar do que Deus tem para você nesse momento. Então, assim, eu acho que esse é o maior desafio. E se eu puder te aconselhar em algo, Deus, qual que é a estação que eu estou vivendo? Pare e se questiona um pouco, pare e pensa um pouco sobre isso. Então, assim, o que essa estação requer de mim? Porque o que a estação requer de você, ela vai requerer de você também como você vai se vestir. Se você sai para trabalhar todos os dias numa empresa, essa estação vai requerer de você uma formalidade, um jeito de vestir.
Então, eu acho que esse é um desafio muito importante que nós temos e que vai ser você e o Espírito Santo, porque ele vai te ajudar em todas as coisas. Só uma coisa engraçada que você citou, e é uma estratégia mesmo do diabo, como eu havia falado. Ele sempre vai fazer algo. Ele vai desfocar o que você tem de bom e ele vai dar um zoom no que você não tem ou não tem legal. Então é o seguinte, está todo mundo olhando para você, está achando maravilhoso. Mas eu não sei você, mas eu tinha muito, antes de me converter, eu tinha muito problema com a minha identidade. Eu não usava muito saia, vestido aqui. Eu curto eu usava, mas assim, eu não usava muito porque eu sempre tive perna muito fina. E aí, para mim, eu achava terrível ficar mostrando só a canela, assim, para mim era um negócio. E aí eu não usava. E aí era muito engraçado, porque eu vestia uma roupa, todo mundo elogiava, talvez ninguém estava nem olhando para minha perna. Eu bati o olho, eu só olhava para minha perna. Então, assim, é exatamente isso, é em tudo. Então, às vezes você tem ali algo que te incomoda, presta atenção. Às vezes é um detalhe que ninguém vai ver, só se você falar. Mas você bate o olho, parece que o negócio está gigante. Por quê? É uma estratégia do inferno. Ele sempre vai te mostrar o culote, ele sempre vai mostrar a perna, ele sempre vai mostrar um negócio maior do que o outro. Ninguém está vendo, mas ele vai fazer isso. Agora, talvez você tenha um sorriso lindo. Você nem sabe que você tem sorriso, você nem sabe como que é seu sorriso. Por quê? Porque ele vai desfocar isso. É sempre a estratégia do inferno. Então, fica atenta para você saber como que o inimigo age. Muito bom. E diante disso, eu queria abrir para algumas perguntas. Vou abrir para 2, para a gente finalizar o nosso momento. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta específica? Se ninguém tiver, eu tenho 2, gente. Se ninguém tiver específico, alguém quer falar? Lá atrás, os meninos podem levar o microfone para mim, por favor? Tá vindo já, né? Tá vendo? Não percam a oportunidade, Olha, gente. Muito claras. Aquela, eu tô para fazer pergunta, então deixa eu fazer umas perguntas para vocês. Eu tô cheia de dúvidas. Boa noite, paz para Lorena. Lorena, se você fosse abrir uma loja de roupa hoje, vendo todo um contexto que nós estamos vivendo, por onde você começaria? Loja multimarcas? Você vai empreender no mundo da moda. Se você vai abrir, se você vai para multimarcas, se você já vai lançar a sua coleção dentro do contexto que você já entende de moda, mas no mundo de hoje, como que você acha que a pessoa vai começar hoje? Ganhando dinheiro. Amém. Que Deus tem isso para nós. Eu começaria perguntando para Jesus. Vou ser mais específica. Jesus, isso é o que o Senhor tem para mim? Sim. Quais são as mulheres que o Senhor quer que eu alcance? Essas. O que o Senhor quer que eu leve até essas mulheres? Isso. O Senhor quer que eu abra online ou eu vou começar com loja física? E quando eu falo sobre isso, para algumas pessoas, eu sei que pode parecer assim, ele vai falar, não vou entender, ou eu vou ficar confundida, e vai ser um momento em que eu vou estar muito tensa, porque eu vou investir dinheiro, e a minha família e tudo, eu não vou saber se é a voz de Deus. Isso já aconteceu comigo também. Só que é nesse momento que Deus nos leva para um lugar profundo, onde Ele vai falar com a gente sobre disciplinas espirituais. Quer ouvir a minha voz e ter convicção que sou eu? Faz jejum. Não tem certeza? Continue em oração. Não, desce para a madrugada. Minha irmã, Ele vai falar e você vai ter convicção. Não tem como hoje a gente falar, não, eu sou cristã, eu sou uma mulher bíblica e tudo. Se a gente começa a dar um passo para qualquer coisa, se não for uma coisa direcionada por Ele, porque Ele fala claramente conosco, Ele fala. Então, isso vai... Com certeza, se isso é um chamado que você tem, você, com seu olhar, porque Ele colocou algo em você que te traz essa sensibilidade, você, com seu olhar, já teve alguma coisa assim, falta isso no mercado? Não encontro isso. Estou vendo essa necessidade nas mulheres. Então, existe algo que você precisa, que está dentro de você, que as outras pessoas precisam receber. E é a partir disso, porque Deus, Ele não vai te dar um modelo de negócio porque hoje está dando dinheiro. Ele vai te dar um modelo de negócio que está dando dinheiro dentro do que Ele já te entregou. E não tem como mesmo eu
falar o que eu faria sendo fora disso, sabe? O que eu faria, assim, vamos falar completamente sobre mercado, uma coisa menos espiritual, vamos dizer assim. Eu te daria um conselho para você começar, começar pequeno, para você sentir as direções. Qual que é meu público? Meu público, eu acho que é esse. Deus me falou sobre isso, eu acho que é esse. Então, eu lancei isso, então agora eu vou ampliar. E aí depois de novo e de novo. Então, assim, hoje eu começaria fortalecendo a imagem no online, que é uma coisa que eu, Lorena, tenho dificuldade. Mas eu sei, porque Deus, Ele grita para nós, né? Apareça. Porque o que eu coloquei dentro de você, você precisa liberar, as pessoas precisam ver que existe. Então, fortaleça a sua imagem no online, deixe as pessoas verem quem é você, o que você carrega, qual que é o seu diferencial, qual que é a sua visão. Entendeu? Você vai transformar isso em produto. Você vai entregar a necessidade de certas pessoas. Não adianta a gente querer abrir hoje, mais do que nunca, assim, hoje, uma coisa, eu vou fazer esse produto porque vai atender uma fatia gigante do mercado. É outro conselho que eu te dou, pegue um público muito específico. Converse com aquele público específico, porque é melhor você falar com 5 pessoas que estão entendendo o que você está falando do que você gritar para uma multidão que não está entendendo o que você está falando. Então, comece entendendo para quem você vai falar especificamente, e daí você vai aumentando e recebendo mais direções. Muito bom. Mais alguma pergunta? Última pergunta. Oi. Eu queria perguntar primeiro, se é possível, e se sim, como conversar ou alertar uma irmã em Cristo sobre a questão da vestimenta. Qual a melhor forma de a gente falar de uma forma construtiva isso? Vocês são custosas. Vocês estão me jogando na fogueira mesmo, né? Primeiro, a Bíblia fala sobre isso, né? Então, por exemplo, se você percebe que um irmão está talvez em uma conduta que não é adequada, que você precisa chamá-lo e tratar e resolver. E isso é função de irmãos mais velhos. Isso é amor e isso é zelo. Agora, o meu conselho, porque normalmente é o que eu faço, antes de abrir a minha boca e falar, eu sempre falo com quem a criou. Eu falo com o responsável dela, entendeu? Então, por exemplo, se eu percebo, assim, às vezes até eu como pastora da igreja, às vezes eu estou aqui, eu bato o olho, aí eu fico incomodada no espírito com o negócio. Eu nunca vou lá falar. Antes, eu vou colocar brasas vivas na cabeça dele. Eu vou nas madrugadas, eu vou orar, eu vou apresentar a vida da pessoa diante de Deus e eu falo, Espírito Santo, o Senhor é o maior interessado. Jesus, pega ela. Jesus, fala com ela. Senhor, tira as escamas dos olhos dela. Sabe por quê? Porque teve um dia que o próprio Espírito Santo falou comigo, ninguém falou. Eu me enxerguei e foi maravilhoso, foi muito melhor do que quando homens falam. Então, eu aconselho que, de maneira prática, a primeira coisa, você viu que tem algo? Ore. Você é uma irmã de aliança? Você está disposta a não só falar, porque falar é fácil. O difícil é ser irmã de aliança que vai ter disposição para orar e jejuar por isso. Tá, então eu vou fazer um jejum aqui hoje, só para Jesus mudar ali, elevar o padrão da fulana, porque eu amo ela. Entendeu? Aí orei, falei, Espírito Santo, orei, falei com o Senhor, estou percebendo, amo, tenho zelo, me dê espírito de sabedoria para falar. Então, chega, e não chega apontando, chega, inclusive falando, fala, olha, irmã, eu quero que você saiba que eu amo você, que eu tenho uma aliança por você, que eu oro por você, e por tudo isso, eu, como uma irmã mais velha, estou com um incômodo no espírito e eu quero te contar. Esta conduta não parece com você. Jesus tem algo para fazer em você. Deixa eu orar com você.
é talvez uma dica prática para a gente poder fazer com relação a isso. Amém. Amém, gente. Eu vou finalizar as perguntas por causa do nosso horário, tá? Cadê o ar? Pois é, gente. A hora que eu perguntei, ninguém queria, né? Aí depois vai começar a aparecer um monte específica. Mas é porque a gente vai fazer um negócio agora? Isso. É porque, gente, tem um negócio bom aqui. Isso. É porque a gente trouxe a Cíntia, gente. É. Quantas vezes você vê o cartãozinho? Deixa eu falar. Muito bom, ela vai fazer o teste com todo mundo agora. Quem quer fazer o teste para descobrir seu estilo? É porque é isso, você vem num negócio desse, você tem que sair de maneira... Eu sou da prática, né? Então, assim, ó, tá bom, de maneira prática, o que eu faço agora? Entendeu? Então, vai lá, Cíntia. Então, eu queria convidar a Cíntia, gente, que é consultora de imagem. Ela vai nos ensinar como você vai descobrir o seu estilo. Então, ela vai dar uma aula aqui pra gente, de maneira breve, vai contar e nós vamos ter esse momento prático aqui. Vocês receberam aí um teste de estilo. É um teste de estilo rápido. E aqui eu quero pontuar que não é sobre nos colocar em uma caixinha. Ah, Cíntia, eu descobri que meu estilo é clássico, é esportivo. Eu só vou viver nesse estilo? Não. Como a gente conversou aqui, existem estações. Eu acredito muito que o nosso estilo, ele vai evoluindo e isso que é o mais legal. Então, esse teste, o que acontece? Eu quero falar um pouquinho sobre cada estilo. Existem 7 estilos universais. E o que acontece? Todo mundo aqui já passou pela situação de ter dificuldade na hora de comprar roupa? Sim. Eu também já passei. Eu fui aquela pessoa que era consumista. Antes mesmo de eu identificar a minha identidade, eu vivia comprando tendência. E o problema não é tendência. Se a tendência comunica o desejo que você tem, se tem a ver com a sua essência, não tem problema nenhum. Todo mundo sabe que agora está o estilo boho. Todo mundo, né? Agora nas lojas só tem estilo boho, nas vitrines. E quando a gente não tem esse conhecimento, a gente vai se deixando levar. Talvez a gente compre aquela blusa, algo daquele estilo boho, mas nem tem a ver com a nossa essência. A gente nem vai usar depois. Então, o teste, ele é prático para justamente te orientar. Porque quando a gente identifica, a gente passa a se vestir melhor, a gente passa a comprar melhor e consegue comunicar sem nem precisar abrir a boca. Então, vocês vão perceber que tem 7 colunas, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada estilo. A mulher do estilo esportivo é aquela mulher prática. Ela pega a primeira roupa que ela viu, não que isso não como é que eu posso dizer? Não que ela vai pegar qualquer coisa, porque eu acho, pegando o que a Gabi falou, sobre essa questão da gente estar apresentável dentro de casa. O nosso primeiro ministério começa na nossa casa, certo? E não adianta a gente querer se arrumar para o outro, né, e não se arrumar dentro de casa. Então, isso tem que ter muito forte isso na nossa cabeça. Eu preciso comunicar a minha imagem a começar na minha casa. Então, aquela mulher do estilo esportivo, ela é prática, ela pega a roupa, ela já sabe o que ela vai vestir, ela preza pelo conforto, é uma calça jeans, mas, claro, no estilo dela, sabendo que ela está comunicando o que ela deseja. A pessoa que é do estilo clássico é aquela mulher, assim, totalmente organizada, bem séria. Ela não é muito ligada à tendência. Não é muito ligada, não. Ela não é ligada à tendência porque ela preza pelaquela moda temporal. Atemporal. Ela gosta, é aquela pessoa que tem no armário a boa camisa branca, estampa. No máximo é uma estampa tradicional, um poá. Não tem muita cor. É sempre cores mais neutras, tá? Agora, a mulher do estilo elegante, ela já é aquela mulher que, assim, ela preza pelo toque, pela sofisticação, ela gosta de uma peça que tem um bom caimento, tá? Ela tem aquela elegância na hora de se portar, na hora do vestir, ela preza por isso. Gosta de um salto também, mas também pode ser aquela mulher elegante que ela usa um mocassim, usa o tênis, mas ela sempre vai priorizar tecidos mais sofisticados. Agora, a mulher do estilo romântico, inclusive eu já vi algumas maravilhosas aqui do estilo romântico,
ela preza o quê? É aquela mulher que ela exala a feminilidade. Assim como a amiga da Lorena que estava aqui, né? Você olha para aquela mulher, ela tem feminilidade, ela gosta de um floral, ela gosta de uma manga bufante, né? Então, ela gosta muito da renda, ela transmite isso. E não tem problema nenhum. Por quê? A gente consegue transitar em todos esses estilos, tá, gente? Para deixar claro. Só que é muito mais fácil a gente mostrar a nossa forma única, porque Deus nos fez de forma única, certo? Então, o nosso estilo também é único. Agora, quando a gente fala do estilo criativo, é aquela mulher que você pense. Não sei se todo mundo tem, mas quando tem aquela amiga que você fala assim, nossa, tu vai sair desse jeito? Não que ela esteja mal arrumada, mas ela tá o quê? Criativa. Ela misturou estampa, ou ela misturou algumas cores, ela é muito ligada à tendência, tá? Então, é aquela mulher que ela é decidida, ela é ousada, ela sabe o que ela está comunicando. Então, a pessoa que tem essa personalidade mais criativa, né? Eu gosto muito, eu tenho um toque do criativo para a parte de cores. Eu adoro combinar cores, gente. Pense numa pessoa que ama da colorida. Eu gosto, mas tudo com moderação, né? Agora, o estilo sexy, que esse a gente precisa pontuar, falar com muito amor. Por quê? Nós, mulheres cristãs, temos a tendência a pensar que o estilo sexy é totalmente diferente, não tem a ver, não pode combinar com fé, com a nossa realidade. E o estilo sexy é totalmente diferente. Por quê? O que diferencia o vulgar do estilo sexy é o propósito. Quando a gente passa a nos vestirmos para honrar o nome do Senhor e não para provocar o outro, que é o que acontece com o estilo vulgar, aí sim a gente encontra a certeza, o propósito do porquê você está vestindo. Então, a mulher do estilo sexy, ela gosta de uma peça que é um pouco mais ajustada ao corpo. Ela até gosta de uma fenda, mas uma fenda que tem ali um limite. Não é aquela fenda que aparece até o DNA, porque tem algumas pessoas que colocam uma fenda e um decote que a gente não sabe aonde começa e aonde termina. Então, a mulher do estilo sexy é isso. Ela gosta de uma peça de couro, adora um escarpão. Então, a mulher que tem essa essência mais sexy, é isso. Às vezes, nós somos mulheres, carregamos a sensualidade, mas a gente precisa ponderar, a gente precisa ter a consciência de como que a gente vai mostrar essa sensualidade. Às vezes, é um jogar do cabelo, né? E isso não tem a ver com a vulgaridade. Só pontuando, porque a primeira vez que quando eu fui fazer o meu teste e que me falaram disso, eu falei, tá amarrado? Tá amarrado o cabelo? Eu sou crente? E aí eu fui entender, aí eu descobri o que era, né? Esse estilo sexy não tem nada a ver com o espírito, não é um negócio espiritual, é um estilo, dentro do estilo universal. Aí o que eu fui entender é o seguinte, então, isso aqui não tem nada a ver com demônio, isso aqui não tem a ver, por exemplo, com espírito de sensualidade, porque isso acontece também. Então, assim, tem gente que tem um estilo sexy, mas além disso, minha filha, tem assim, a pomba gira também. E aí tem que ser liberta, entendeu? Então, assim, por quê? Porque é aquele espírito de sensualidade. Nesse caso é tão engraçado, porque a irmã pode estar de burca. É um olhar, é um negócio que você fala, tá amarrado. Botar a mão na cabeça, cai. Então, não é sobre isso, entendeu? Isso aqui não é. Exemplo, no dia, quando eu fui fazer esse teste e me falaram disso, é porque é o seguinte, é a mulher que ela é feminina em um nível mais, ela gosta de ela demonstra até mais autoridade, poder. Então, por exemplo, ela gosta do toque do negócio, ela gosta da pulseira, talilim, dos brincos, do negócio. Então, às vezes é uma unha mais vermelha, mais comprida, mais pontuda. E não tem nada a ver, então, com o espírito, só para deixar bem claro para vocês. Tem nada a ver com a pomba, entendeu, gente? Tem nada a ver. É outra coisa, isso aqui é outra coisa, é o estilo. E aí, uma coisa que fez muito sentido para mim, não só para esse estilo, mas para todos, e você que é especialista me corrige, é que o perigoso, não só desse, mas em todos, são os extremos. Então, por exemplo, não tem nenhum problema você ter o estilo sexy. Agora, se você o tem em excesso, isso aqui está demonstrando que tem alguma coisa aqui. Ah, eu tenho o estilo romântico em excesso. Isso aqui vai mostrar alguma coisa. Vai parecer uma mulher muito frágil. Ah, então é uma mulher esportiva e que está lá e que ela é demais.
Não, ela vai passar uma ideia, assim, de uma pessoa que é descuidada, que não cuida de nada, entende? Então, o problema não é ter os estilos, é você os ter em excesso. Tudo que é exagero para um lado ou para o outro demonstra alguma falta e algum problema, entendeu? Verdade. A gente vê na sociedade, às vezes, muitas mulheres que usam do corpo para se mostrar, como o pastor até falou no outro culto, essa questão do vestir. A roupa é para cobrir, para refletir Cristo. E hoje em dia a gente vê o quê? Tem uma visão totalmente distorcida, que a roupa está sendo cada vez mais, na sociedade, um tecido menor, para mostrar, não para cobrir, e sim para mostrar. Então, é muito isso. E todo excesso, não tem como, todo excesso, ele esconde uma falta muito grande. Antes mesmo de eu ter a minha identidade, de ter esse autoconhecimento, eu era uma pessoa que, assim, o problema, gente, não é a estampa. O problema não é ser criativo, o problema é esse excesso. Eu era uma pessoa que eu não tinha minha identidade firmada, eu buscava, era uma busca excessiva por estética, por comunicar algo. Eu usava, assim, a loja Farm, dali para cima. E era um negócio que era uma mistura, às vezes, de onça com um brinco enorme. E justamente por quê? Porque eu não me reconhecia. Porque eu olhava para mim e eu não me reconhecia porque eu não era padrão da sociedade. Então, como eu falei, quando a gente, de fato, a gente conhece o nosso estilo, a gente sabe quem nós somos em Cristo, fica muito mais fácil a nossa comunicação. E, para finalizar, a mulher do estilo dramático é aquela mulher que é, assim, mais empoderada, ela tem mais força na hora que ela chega, ela tem uma presença muito mais forte, ela preza por tecidos mais dramáticos mesmo. Então, ela é aquela pessoa, aquela mulher bem imponente, tá? Ela tem um toque da elegância, ela gosta de tecidos mais variados, só que é uma mulher que é mais poderosa, mais imponente mesmo. E aí, como que vai funcionar? São 7 colunas, e aí nessas colunas vocês vão selecionar as palavras que vocês mais se identificam. Ah, Cíntia, eu vi aqui o estilo sexy, por exemplo. Não me identifiquei com nenhuma dessas. Não tem problema, não precisa marcar. Você vai selecionar as palavras que você mais se identifica. E aí, no final, a coluna que você mais pontuar, você vai colocar primeiro, segundo e terceiro. O primeiro lugar, provavelmente, vai ser o seu estilo predominante, mas uma observação, a gente consegue transitar em todos os estilos. Só que quando a gente tem um predominante, facilita na hora de a gente comprar uma peça, porque, por exemplo, se eu gosto do estilo mais elegante, talvez eu não vou priorizar comprar uma peça que não vai fazer sentido do estilo dramático no meu guarda-roupa. E aí eu consigo comprar de forma consciente e na hora que eu for me vestir, eu não tenho a dificuldade de, ai meu Deus, o que eu vou colocar hoje? Eu tenho uma reunião, Não, o meu guarda-roupa é mais inteligente quando eu conheço o meu estilo. Então, ao final, quando vocês selecionarem, vocês colocam primeiro, segundo e terceiro lugar. Cíntia, o meu primeiro lugar deu elegante, mas o que acontece? Eu não me acho elegante agora, mas talvez seja o estilo que você quer comunicar futuramente, porque tem muito isso, tanto essa parte da estação, quanto a comunicação da nossa imagem tem muito a ver com o que a gente deseja passar para o outro. Às vezes, eu encontro muito isso em algumas mulheres. Às vezes, ela quer ser mais elegante, ela está numa fase do trabalho dela e ela precisa comunicar mais elegância, mais autoridade. E talvez, no dia a dia, ela não é essa pessoa, mas ela precisa trabalhar em cima disso para que fique fácil da comunicação da imagem dela para o público, tá? Então, a gente não vai finalizar esse teste, mas vocês selecionem. Eu vou estar ali fora, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, até mesmo sobre o resultado, eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Amém. Meninas, usem e abusem da Cíntia, né? Meu Deus, consultora de marketing se colocou à disposição de todas nós aqui para identificar esse estilo. Então, é igual as meninas falaram, né? A gente pode ser que algo ali, gente, parece que deu errado essa cartela aqui. Talvez Deus está querendo te levar para uma outra estação, né? Querendo te mostrar outras coisas. Então, vamos usar e abusar da Cíntia, que ela vai estar aqui nos dando essa consultoria no final. E eu gostaria que você
Antes de tudo, meninas, muito obrigada. Obrigada, Lorena. Obrigada pela sua disposição em falar conosco. Obrigada pela sua palavra. Obrigada, nossa pastora. Obrigada, Cíntia. Obrigada pela disposição de estar aqui honrando nossas irmãs. Obrigada, Gabriela, ali, por trazer todo esse fundo científico de tudo que a gente vive. E gostaria que você ficasse de pé para nós fazermos uma oração, para nós encerrarmos isso. Porque no final de tudo, foi tudo para Ele. Tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós fazemos, o maior motivo é o Senhor Jesus. Então nós não podemos encerrar de outra forma, senão consagrando tudo aquilo que nós vivemos. E hoje uma das coisas que nós entendemos, nós somos templo do Espírito Santo. E o templo, ele é para ser vestido com adorno de honra e não de ostentação. Amém? Essa frase ficou muito forte no meu coração. E que nós possamos viver, que isso possa ser um estilo da nossa vida, amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos, vou orar por cada uma de nós, amém? Espírito Santo de Deus, Senhor, eu louvo e agradeço por tudo que nós escutamos, por tudo que nós vivemos. Obrigada, Jesus, pela Tua palavra que foi viva nesse lugar e que ela seja eficaz. Jesus, que essa palavra ela venha entrar nos nossos corações e que nós possamos entender que a vestimenta é uma linguagem e que nós possamos viver comunicando a nossa fé através também da nossa vestimenta. Obrigada, Jesus, pela vida das minhas irmãs que estão aqui, pelas que se foram. Obrigada, Senhor Deus, por tudo, por todo o ambiente que o Senhor preparou por nós e que nós, Senhor Jesus, possamos honrar e glorificar o Seu nome através do nosso testemunho de vida, em nome de Jesus. Amém?